árvores do Senhor, fugir potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Aleluia. Você vai se sentando, acalmando o nosso coração. Louva a Deus por essa oração da mulher, porque era o que o Senhor já colocava no meu coração. Que a distração vai embora em nome de Jesus. E repita assim comigo. Põe a mão no seu coração primeiro, feche os seus olhos, acalmando o nosso coração. Senhor Jesus, eu estou aqui, porque sou tua filha, filha da tua misericórdia, e não quero outra coisa, senão ouvir mais uma vez que o Senhor me ama, que o seu olhar misericordioso me alcance nesta noite, que os raios da tua misericórdia, que não estão voltados para cima, mas estão voltados para baixo, para o chão, porque é no chão que o Senhor se encontra com minhas misérias, com minhas fragilidades. E os raios da tua misericórdia me alcance nessa noite e realize a sua vontade. Tudo é do Pai. Vamos orar. Boa noite. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus. Amém? Para quem não me conhece e para quem me conhece também, eu me chamo Maria do Carmo, mais conhecida como Maria. Sou casada, graças a Deus. Também sou filha e membro desse grupo, Filhos da Misericórdia. E o tema que me foi proposto hoje, nesse 7º dia da novena da Divina Misericórdia, cura interior, ou cura do coração, ou cura da alma, como você preferir. Pegue a sua palavra no Evangelho de São João, capítulo 11. Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 3. Nós vamos pegar só uma frase que vai mudar a nossa história, porque a palavra de Deus, onde ela chega, ela realiza curas, milagres e prodígios, porque a palavra de Deus tem poder. Amém? Então aqui, ó, versículo 3, suas irmãs mandaram você a Jesus. Eu quero que você foque nessa frase agora. Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Está enfermo. Vamos repetir? Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Nossa palavra da salvação.
Nós estamos diante de uma situação: Lázaro, Marta e Maria, 3 irmãos, com certeza muito íntimo de Jesus. Com certeza também Jesus, quando estava passando naquelas redondezas ali de Betânia, a casa de Lázaro, Marta e Maria era um ponto de encontro, onde Jesus podia chegar, descansar um pouco, tirar suas sandálias. Não sei se tinha cafezinho naquela época, com certeza não, mas para tomar um vinhozinho e bater um papo. Então, acontece que um dia Lázaro fica doente e Marta, sabendo que Jesus estava passeando não, evangelizando naquelas imediações, ela chama alguém, não fala a palavra de Deus quem é essa pessoa, mas fala que ela chamou alguém e falou: olha, vai lá e fala assim para Jesus: aquele que tu amas está enfermo. Diga só essa frase e Jesus vai entender o recado. Marta não falou assim: vem cá, você vai e fala para Jesus que Lázaro está doente. Eu preciso que ele venha porque ele pode fazer alguma coisa. Não, Marta falou, mais uma vez repito: vai, fala para Jesus, aquele que tu amas está enfermo. Marta não colocou o nome de Lázaro aqui, porque esse enfermo sou eu e é você. Esse enfermo que precisa de cura, assim como Lázaro precisava. Então repita comigo: Senhor Jesus, aquele que tu amas, está enferma. Aquele que tu amas, sou eu. Fala seu nome: Maria. Então veja, existe em nossa vida janelas da nossa alma, que a psicologia chama de janelas killer. É por essas janelas que entra na nossa vida as coisas boas, as coisas ruins, as lembranças, né? E fica alojada na nossa caixinha de memória, no nosso subconsciente. Por isso que quando a mãe, quando ela descobre que está grávida, não importa se é um dia, uma hora, 2 dias, dentro do ventre dela já tem uma vida. E essa vida escuta e também sente o que a mãe sente. Por isso, precisamos tomar muito cuidado, né? Quando a gente descobre, quando a mulher descobre que está grávida, sempre, nem sempre, né? Mas já houve casos em que alguém fala assim: tomara que seja um menino. E aí a pessoa está esperando uma menina, e aí na hora a criança no seu ventre já diz: opa, eles querem um menino, mas eu sou uma menina. E aí já vem aquele sentimento de rejeição, já vem aquele sentimento de não querer vir ao mundo porque a criança acha que não vai ser bem recebido. Eu conheço um caso, e eu vou falar aqui o pecado, não o pecador, eu não tenho esse direito, mas eu conheço, de um casal que teve sua primeira filha, e quando ela engravidou, o pai logo falou: opa, vai ser um menino. E na cabeça do pai, até a criança nascer um menino. E há 40 anos atrás não tinha os recursos medicinais que tem hoje. Então ela fez todo o pré-natal, mas na cabeça do pai era um menino. Ela fez todo o pré-natal direitinho, mas não fez ultrassom, não tinha como, ela morava muito longe, não fez. E quando, na hora do parto, o pai comprou toda a roupa do Corinthians e foi com a família para o hospital. E essa mãe sofreu muito para ter essa criança, porque a criança não queria nascer. Porque dentro dela, ela pensava: eu sou menina, meu pai está esperando um menino. E essa criança foi puxada a ferro do ventre da sua mãe, e quando nasceu, a cara de decepção do pai, porque era uma menina. E mesmo
sentimento de rejeição dentro dela era tão grande que começou a dar problema na cabeça dela. Então ela fez tratamento com psicólogo, psiquiatra e tantas coisas, mas a sua mãe sempre de oração, o seu pai também se arrependeu, teve todo o processo. Mesmo assim, foram 20 anos de muita luta, porque o sentimento de rejeição estava dentro dela. Você não me ama, você não me desejou, você não me quer, entende? Então tudo isso causa um problema muito sério no nosso coração, já no ventre materno. Por isso também que a mulher, quando ela descobre que está grávida e fica toda feliz, mas também fica muito ansiosa, não vê a hora da criança nascer, glória a Deus, mas também não é bom, porque a ansiedade também atrapalha, e muitas vezes a gente vê crianças agitadinhas, ansiosas na escola. Talvez você sentiu isso na sua gestação. Então é uma série de coisas que a gente já traz conosco para essa vida. É uma série de coisas que a gente traz quando a gente sai do ventre da nossa mãe. Às vezes fome que a nossa mãe passou, às vezes ausência de pai, às vezes briga entre pai e a mãe. Tudo isso a criança vai absorvendo e já nasce com aquele fardo. E às vezes, enquanto criança não dá problema, mas uma hora lá na frente vem à tona. Por isso que a gente seria bom a gente ter o equilíbrio, mas nem sempre, né? Porque nós somos fracos, nós somos pecadores. E além de tudo isso, né, que fica alojado na nossa caixinha de memória, ainda tem as enfermidades do coração, aquilo que vem, que nos machuca, né, que destrói a gente muitas vezes, e fica alojado ali como sentimento de raiva, desejo de vingança, não é verdade? Pelas pedradas que eu levo na comunidade, no trabalho, na família, e é uma série de coisas que a gente vem absorvendo sobre nós e que nos machuca e que nos põe para baixo. E são tantas pedradas, não é verdade? Já não tenho dedos para contar, não é? De quantos barrancos despenquei. Cantar sem ter voz é terrível, né? De quantas pedras me atiraram, ou quantas atirei, porque eu também não sou santa. E a gente vai absorvendo aquilo lá. Agora, para Deus não importa as pedradas que eu levo. Ele não está preocupado com isso. Ele está, porque isso nós sempre vamos levar. Sempre vamos nos machucar, sempre vamos tropeçar uma hora ou outra. Para Deus o que importa é o que eu faço com as pedradas que eu levo, com as feridas que eu tenho dentro de mim. Se eu fico parada na beira do caminho, né, vendo a banda passar, se eu fico ali sentada resmungando, né, tem até aquela música, né, que não tem mais fim. Que coisa mais triste, gente. Deus não nos fez cristão para ficar sentado na beira do caminho vendo a banda passar. Deus nos fez cristão para cair sim, porque nós somos fracos e pecadores, mas para que a gente levante, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue em frente. É isso que Deus quer de mim e de você. Para de ficar sentado na beira do caminho, ficando no passado. Tem muita gente sentado lá atrás, vivendo lá atrás. E não é isso que Deus espera de nós. Sai do passado e vem para o presente, porque o futuro ainda não existe. Então veja, mais uma história, né? Então mais um caso. Esse é muito sério, que eu acompanhei também. 2005, 2007. Eu estou falando isso, gente, porque aqui, a partir desses casos, Deus vai curando o nosso coração. E eu fazia curso, tinha uma menina,
Certa noite, nós terminou a aula mais cedo e nós ficamos ali, eu e ela e mais duas colegas. E não lembro que conversa que a gente estava conversando, e em determinado momento ela falou assim: eu não sofro desse mal porque eu não sei o que é dormir. E eu falei: mas por que você não dorme? Ela falou: não sei, eu não durmo de jeito nenhum, faz muito tempo. E eu já fui logo na ferida, né? Porque quando a pessoa não dorme, ou é preocupação, ou é problemas psicológicos, ou é nervosismo, é caso de médico, alguma coisa tem, ou então é falta de perdão. E eu fui logo na ferida, eu falei: escuta, você não precisa perdoar ninguém, não? Pronto. Aí ela já desabou a chorar. E aí eu deixei ela chorar, chorou bastante. E aí eu falei para ela: olha, se você quiser conversar, eu vou te escutar. Eu sei que vai ser bom para você tirar um pouco desse fardo que você carrega. E ela chorou mais um pouco e foi para casa. Eu falei: você vai para casa, se você quiser conversar amanhã, você me procura. Vai ficar guardado no meu coração. Mais uma vez eu repito, estou falando o pecado. Mesmo porque ela nem é daqui dessas bandas, vocês não conhecem. Mas, gente, antes de terminar esse caso, eu quero dizer que eu e você, nós podemos fazer uma bela de uma cura interior em nós mesmos. Se você conhece alguém, que maravilha! Mas se você não tem alguém ali na hora, naquele momento, você pode, todos nós podemos. Sabe como? A palavra de Deus tem poder para curar. Procure um cantinho da sua casa, no seu quarto, não sei onde. Pegue a palavra de Deus, pegue um trecho do Evangelho, de preferência que fale de cura. Esse aqui, por exemplo. E aí você começa: Senhor, essa que está aqui sou eu preciso dessa cura. E aí você vai conversando com Deus: Senhor, eu tenho muitas feridas, eu fui rejeitada, eu passei fome. Você vai falando da sua história, da sua realidade. Eu preciso que o Senhor me cure. E aí você vai chorar. E olha, gente, é maravilhoso quantas curas Deus tem feito na minha vida dessa forma. Porque nem sempre eu tenho alguém para rezar ali por mim. Então eu me viro com Jesus. Até o dia que aparece alguém, não é verdade? Mas é dessa forma que Deus nos cura também, pela palavra. Mas voltando ao caso da menina, no dia seguinte ela veio e ela falou: eu preciso conversar com você. E eu levei ela no cantinho ali e ela começou a sua história. Ela falou: olha, eu namorava um rapaz, eu amava ele, ou achava que amava. Sabe aquela história: se você me ama, se entrega para mim? Conhece? E eu resolvi me entregar para ele. Então eu fui para a casa dele e lá ele filmou todo o ato e colocou na internet. Por isso, meninas, você que está pensando em arrumar um namorado, cuidado, hein? Cuidado. Tem certos namorados aí que não servem para fazer uma pamonha. Serve para nada. Toma muito cuidado, porque depois ele invade a sua vida, invade a sua história como ladrão e vai embora deixando marcas profundas. Muito cuidado. E aí no dia seguinte, quando ela acordou, ela saía na rua, todo mundo estava zombando dela. E ela não sabia porque isso deu 9 horas, 10 horas, meio-dia, todo mundo, ela saía na rua, ela era motivo de chacota para a rua inteira. E ela não entendia, até que uma certa hora a amiga dela, entre aspas, ligou para ela e falou: poxa, só você não sabe o que aconteceu? Não. E aí ela foi na casa dela, abriu o computador e estava lá toda a situação. Na hora, ela pegou a faca e cortou os 2 pulsos. E ela fez isso para se matar, porque ela só não morreu, porque ela fez socorrida às pressas.
Então imagina que marca profunda no coração dela, né? E aí ela ficou internada, e quando ela saiu do hospital, ela estava com uma síndrome do pânico muito grande. Então assim, a mãe dela ia para a igreja e trazia água benta, então foram muitas lutas. Depois disso ela tentou se matar mais 2 vezes ainda, porque ela ficou com nojo dela. Ela não entendia como que ela tinha sido tão ingênua a ponto de cair numa dessas. E ela se cortava, ela queria morrer, porque a dor no coração dela, na alma dela era tão grande, que para ela não fazia mais sentido estar aqui, e a vergonha que ela passou. Depois ela conheceu um rapaz, começaram a namorar, e ela contou, né, toda a história para ele. Mesmo assim ele quis casar com ela, casaram, mas aí ela já não tinha mais a síndrome do pânico, já tinha melhorado, porque tinha feito terapia e tudo mais, mas ela não dormia. Ela falou para mim: eu fico a noite inteira, todas as noites, acordada. Eu fico vendo meu filho, fico vendo meu marido. Eu não sei, que também faz muito tempo desde esse acontecido. E eu falei para ela: minha querida, você precisa perdoar esse rapaz, porque o fardo que você está carregando é muito pesado. E ela falou: eu não consigo. Eu falei: olha, eu posso te ajudar. Você deixa eu te ajudar? Eu posso ir na tua casa, a gente reza junto. Eu rezo por você. Posso ir? Ela falou: pode. Eu tenho que levar uma amiga comigo. Posso? Pode. E eu fui na casa dela umas 3 vezes, rezamos por ela. E foi um momento de libertação muito grande. E ela melhorou bastante. Aí depois terminou o curso, nunca mais eu a vi, espero que esteja bem. Mas veja as marcas que nós, seres humanos, temos dentro de nós. Às vezes, por um caso tão grave como esse, mas às vezes por bobeira, não é verdade? Porque às vezes a gente está tão sensível que basta a gente passar aqui, o André não me cumprimenta, eu já, oh meu Deus, eu já fico magoado com o André, porque nós somos assim. Mas Deus não nos fez para viver dessa forma. Deus nos fez para andar de cabeça erguida, curando as nossas feridas, sarando as nossas dores, as feridas da alma que nos marca tanto. Eu trabalhei cuidando de pessoa idosa também, e esse homem, ele tinha 83 anos, ele tinha pavor de polenta, ele odiava, gente, polenta. Eu pensei: mas por que ele tem tanta raiva, né? E eu gosto de cutucar para ver onde está a ferida, né? E eu falei: mas por que o senhor tem tanta raiva de polenta? Ele falou: porque quando eu era criança, com 8 anos, eu fui para a roça trabalhar e houve uma fome tão grande ali naquela região de Araras. E eu passei muita fome. Ele falava com raiva, a dor no meio do coração dele. E só tinha polenta para comer de manhã, meio-dia, de noite, na hora do lanche, só tinha polenta. Eu odeio polenta. Cura interior. Aguardava ali no coração dele a fome que ele passou. E aí eu, né, para cutucar, de vez em quando eu cutucava ele: vou fazer uma polentinha para nós. Ele ficava daquele jeito, né? Mas voltando aqui, no caso dessa moça, como eu já falei, nunca mais eu a vi. Diante de uma situação dessa, nós temos 2 saídas. Ou eu fico, como eu já falei, sentada à beira do caminho, fazendo a oração do encardido. Sabe qual é a oração do encardido? Miserável. Era o que ela fazia por falta de conhecimento. Safado, cachorro, sem vergonha. Ele me paga. Essa oração do encardido. Eu morro, mas eu não perdoo. Misericórdia. E era essa a oração dela toda noite nas insônias dela. Mas eu tenho outra forma. Eu posso escolher outra forma melhor, dolorida também. Eu posso escolher, porque a decisão é só minha. A ferida está no meu coração, mas sou eu que decido se eu quero ou não quero ser curada. Meu irmão, minha irmã, se você
Se você não quer ser curado, isso é um direito que você tem. Mas eu quero te dizer que Jesus não vai poder fazer nada por você se você não abrir o seu coração. Você precisa querer. Deixa Deus tocar nas suas feridas, porque é dessa forma que Ele vai te curar. E aí a gente pode fazer de outra forma, mais simples. Senta aqui, André. Licença, André. Eu decido ir até Jesus, né? Eu não quero esse lixo dentro de mim, porque o meu coração não é depósito de lixo. Meu coração é morada do Deus Altíssimo. Tem que estar limpo todo dia. Senhor, perdão e misericórdia. E aí eu vou diante de Jesus, ajoelho, porque o ajoelhar é a oração que agrada a Deus. Ao ajoelhar, dobrar meu joelho, eu reconheço a grandeza de Deus e a minha miséria. E aí eu começo a minha oração. Com certeza, ao olhar para Jesus, eu já vou chorar, porque o meu coração é só chaga naquele momento. E aí eu começo. Ô Jesus, sabe aquele infeliz? Pode falar isso, viu, gente? Sabe aquele miserável? Porque naquele momento o seu coração é só ódio. Então você tem que botar para fora de alguma forma. Não pode falar palavrão, viu? Palavrão diante de Jesus de jeito nenhum. E aí eu começo. Jesus, aquele infeliz fez isso comigo. Você não viu não, Jesus? Com certeza Jesus vai falar, eu vi sim, filha. Mas o que eu podia fazer? Você é cabeçuda, você foi, eu sabia que você ia, não ia te pedir. Então eu esperei que você fosse machucar se agora estivesse dessa forma. Jesus, Ele machucou o meu coração. Ele acabou comigo. E agora eu estou assim, com raiva. Eu estou com ódio dele. Eu não quero perdoar. Mas eu vim aqui porque o Senhor pode me ajudar. O Senhor pode, né, Jesus? Pode, né? Meu coração está dolorido, Jesus. Meu coração está magoado. Por isso que me fizeram. Meu coração está chagado, Jesus. Aí você canta aquela outra parte da música. Mas o teu amor me cura. A loucura qualquer encostar no teu peito. E se isso for algum defeito por mim, tudo bem. Viu? A misericórdia de Deus é esse mar, é esse oceano, é esse rio, onde eu e você podemos mergulhar sem medo a hora que eu e você quiser. Não perca essa oportunidade, se liberte das suas feridas, se liberte das suas dores em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue suas dores para Ele, porque só Ele sabe o que fazer. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Jesus todo misericórdia que está pronto a te acolher a hora que você quiser. Só Jesus. É só Ele. É só Ele. Abra o seu coração para Jesus. Talvez você teve uma infância muito triste. Talvez você passou muita fome. Talvez você sofreu abuso sexual. Eu não sei da sua história,